Continuando, o trabalho da fé. O trabalho de estimular a fé. Você tem fé, mas ela está escondida. Precisa ser alertada. Porque esse dom é dado por Deus para todas as pessoas. Só que estão vivendo no mundo e só creem naquilo que eles apalpam, que eles veem. Então vivem sendo atacados espiritualmente porque não creem no Espírito, na ação do Espírito. Então, temos aí síndrome do pânico, depressão, porque não creem que os espíritos imundos, os espíritos que vão na alma do sujeito, não creem na ação. Que mesmo o espírito ele pode colocar uma doença incurável, uma doença que nem os médicos conseguem localizar, não sabe da existência do mundo espiritual. Mas, continuando fala pela fé, vamos trabalhar na fé. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro que com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em uma multidão como estrelas do céu e como areia inumerável que está na praia do mar. Versículo 13. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, creram e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, que é a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Interessante, né? Abraão foi chamado. Saia da sua terra, da terra dos seus pais, e vai para uma terra que hei de te mostrar. Abraão, que já estava lá com a sua parentela, que já tinha uma definição de riquezas comuns, do tipo, eu já tenho minhas ovelhas, já tenho isso, já tenho família, tenho tudo. E Deus mandou, saia desse lugar, que eu vou te mostrar uma herança que hei de te dar. Uma herança grandiosa. E esse homem saiu por uma terra que ele não conhecia, por caminhos que não conhecia, e terras estranhas, pessoas estranhas, e somente porque ele ouviu a palavra de Deus e creu. E esse homem andou em terras estranhas, levando Sara, sua mulher, uma escrava que era de Saragar, e seu pai, seu tio. E eles andaram por essas terras, e Deus foi mostrando tudo que prometia a ele. Tá vendo? Onde você andar, tudo isso será seu. Darei para você a tua herança. Só que com o passar dos tempos, eles ficou desesperado, porque Deus tinha prometido, já se faziam 25 anos e nada da promessa, né? Eu vou ter um filho que vai ter uma herança, que vai multiplicar gente como areia na praia, como estrela do céu. No entanto, não vejo. Eu até fiz riquezas andando por essas terras todas, fui rico, também meu sobrinho Ló, também. Então,
Agora, quem vai ser o herdeiro das minhas riquezas? Quem será? Então, será o meu mordomo, né? E aí Deus confirmou, já Sara já com idade avançada, e ele também não podia mais gerar filhos, mas Deus confirmou. Deus determinou e aconteceu. Sara, ouvindo os anjos falando com Abraão, até deu risada, duvidou, mas Deus confirmou. Deus fez nascer dele o filho Isaque. E esse descendeu a toda a nação de Israel, porque Deus é fiel para cumprir. Então, por mais que demore a promessa, por mais que ela seja demorada, ela vai acontecer, você não morrerá sem receber. No entanto, já que estou falando não morrerá sem receber, vamos ler o versículo adiante. Versículo 13. Todos esses morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, morreram sem receber? Como assim? Bom, Abel, como nós mostramos aqui no exemplo anterior, morreu. Foi morto pelo seu irmão. Porque pela fé ele fez um sacrifício maior que o irmão. Noé também recebeu a salvação dele e da família todinha, mas não viu promessas futuras. Ou seja, que o tempo da vida dele ele não conseguiria ver, porque ele já tinha 500, foi para 600 anos. Então, as coisas futuras que Deus anunciou para ele não veria. Como também aconteceu com Abraão. Ele não viu a sua descendência, ele viu seu filho. Pode ter visto seu neto, mas a nação de Israel ele não viu. As promessas que Deus falou, olha, isso vai acontecer, não. A não ser que fosse na geração pré-diluviana, ou seja, aqueles que tinham idades que chegavam até 1000 anos, né? Talvez ele veria. Mas com a nova determinação de Deus, que ele colocou lá atrás, que os dias do homem seria só 120 anos, então não chegou a promessa. Mas abraçou, viu de longe, abraçou, creu. E, o mais importante, confessou que era peregrino nessa terra. Ou era estrangeiro e peregrino nessa terra. Porque nós temos visto a visão de uma pátria celestial. Uma pátria que você não vai ter mais dores, nem pranto, não vai envelhecer. E não vai chorar. O seu tempo será de alegria. Vai ser tempo de prazer na presença do seu Criador. Terá cidades que Deus preparou. Jesus foi lá e preparou para você. São promessas. Que você vai morrer desse lado. Desse lado você não vai ver nada. Somente pela fé. Não, pela fé estou vendo as cidades celestiais. Descritas em Apocalipse. Então, nós não estamos nesse mundo para chegar aqui, gozar dos bens materiais, das riquezas, das solicitudes, de tudo que é bom e depois falecer. Não. Nós viemos aqui para um aprendizado. Deus colocou o homem na terra para a sua adoração. Então, Deus colocou cada um com a sua própria história. No livro da vida está escrito toda a sua história. E aqui nós teremos um aprendizado, porque Deus tem um plano, tinha um plano e tem, esse plano está na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Mas, Senhor, que plano é esse? Olha, só passo necessidade. Trabalho muito. Quando trabalho. Passo fome. Passo necessidade. Enfermidades às vezes terríveis.
a situação não é nada boa. Mas isto é um plano de Deus na sua vida. O ímpio goza de riquezas, de fortunas, de prazeres, mas para ele estar marcada a cidade celestial, ele vai ser herdeiro da cidade celestial. Então, não há recompensa para ele, porque o que ele passou aqui, ele gozou aqui e acabou. Então, para o ímpio, ter riquezas, vitórias, o que ele planeja dar certo, é como se fosse um camarada abençoado. Não. Deus escreveu a vida dele. Lembra-se da parábola do pobre e o Lázaro, ou do rico e do Lázaro? Inclusive vai passar uma novela no Canal 7 sobre esse assunto. Um homem era riquíssimo. Tinha fazendas, tinha as melhores vestimentas, comia do bom e do melhor, e vivia prazerosamente nessa terra. Do outro lado, um outro conhecido dele, Lázaro, ele nunca conheceu o que é comer bem. Nunca conheceu o que se vestir bem. Só conheceu pobreza. Só passou tristeza. Só que a morte veio buscar os dois no mesmo dia. Os dois, um dia só, foram levados. Aí Jesus descreve, lá estava Lázaro no seio de Abraão. E o rico chamando Lázaro fala assim, olha, venha tocar o seu dedo na minha língua, porque a secura, o calor, estou passando por dores incríveis. Venha molhar o seu dedo, venha me dar um pouco de ânimo para ficar aqui. E Abraão falou, você teve tudo que foi do bom e do melhor desse dia do outro lado da vida. Agora, ele está gozando do melhor e você está passando pelo pior. Então, é um exemplo do rico Lázaro que não adianta você buscar coisas boas desse lado, ou seja, você querer se deleitar desse lado, e do outro lado, passar eternamente sofrendo, um sofrimento eterno. Mas, poxa, que Deus é esse que criou uma coisa que vai fazer a pessoa sofrer muito? Que Deus é esse que tem prazer? Eu digo que não. O homem, ele mesmo se lança no inferno. Ele faz o inferno. Então, tudo que está construído do outro lado da vida está preparado para ele, porque é ele que fez. Tudo que ele fez aqui construiu algo do outro lado. Seus atos desse lado constroem algo do outro lado. E ele está gozando daquilo que ele preparou para ele mesmo. Ou seja, preparou a sua própria cova, cavou seu túmulo para ele mesmo se deitar. Então, Deus não é culpado dele passar essa eternidade na pior coisa que existe, é o sofrimento eterno. Porque aqui desse lado você tem uma doença, que às vezes você passa 10, 15 anos com aquela doença, sofrendo e muito. Mas acaba, a morte vem, te leva, acabou, já era. Teu consolo nesse caso é a morte. E ele deu, passou-se a morte é aquele que separa os dois mundos. E depois que houve essa separação, não existe mais correção. O que foi feito está feito e já vai ser eterno. Então tudo que se constrói desse lado dessa vida está preparado do outro lado. Mas isso é coisa para um outro assunto que eu vou falar logo depois, amém?